Olha só, esse vídeo aqui é para você que largou a Bíblia, largou a oração, largou a consagração para estar na academia. Você que antes era consagrado, consagrada a Deus, era uma missionária, era um pastor cheio do Espírito Santo, era uma pastora cheia de Deus, era uma líder, era um diácono, um bispo, você era um auxiliar, você era um apóstolo, você era uma serva dedicado no círculo de oração, no grupo de jovem, mas infelizmente você caiu no laço da vaidade. Você agora está preso na academia, preso em academias que estão sugando, tem sugado a tua energia, toda a tua força. Você não sabe o que fazer, você não sabe mais que decisão tomar, você está preso, tem adulterado, tem fornicado, tem andado na imoralidade sexual, tem se deitado, tem mantido relação fora do casamento, fora da seriedade. Você que tem deitado com cada noite cada fim de semana você que fica trocando de homem e de mulher, sabe por quê? Porque está preso lá na vaidade do corpo. Você que tem adorado mais a tua imagem, tem investido mais no teu corpo do que no teu espírito, não sabe mais o que fazer, perdeu todo o controle da tua vida, está afundando cada dia mais. Esse vídeo aqui que eu trago para você, eu trago uma palavra de Deus logo depois da vinheta. A partir de agora vamos ver um estudo bíblico em 7 capítulos exaustivo, com um comentário crítico, ético e moral, contrastando o uso legítimo da atividade física para a saúde com o uso distorcido voltado à vaidade e idolatria do corpo, que é o que muitos pastores, pastoras, obreiros, obreiras, muitos crentes estão fazendo. Vamos usar as versões bíblicas NTLH, NBV, VFL, ARA, ARC. Vamos também usar Cartas para Hoje de J.B. Phillips. Olha só, houve um tempo em que a Igreja do Senhor pregava com fervor contra as vaidades deste mundo. As mensagens dos púlpitos ecoavam advertências bíblicas sobre os perigos do coração soberbo, do olhar altivo e da carne seduzida pelas aparências. As irmãs e os irmãos em Cristo compreendiam que o corpo não era palco de exibição, mas templo do Espírito Santo de Deus, comprado por preço no Calvário. Hoje, no entanto, vemos com tristeza um desvio de valores entre os que se chamam povo de Deus. Pastores e pastoras, missionários e missionárias, apóstolos, bispos, diáconos, jovens, obreiros e até membros do círculo de oração têm se rendido à cultura da estética moderna. Academias que poderiam ser utilizadas para o fortalecimento físico moderado e manutenção da saúde tornou-se vitrines de vaidade e ostentação carnal. Corpos definidos e moldados são idolatrados, e o altar interior, que deveria estar cheio de santidade, cheio do Espírito Santo, esvazia-se em busca da aprovação humana, da estética fitness da modernidade. Ambiente onde a sensualidade é estimulada pelos trajes e pelas práticas corporais acabam se tornando convites à cobiça, à fornicação e o adultério, como é o caso dessas academias, que não é para o crente estar enfiado, infiltrado nesses lugares, adulterando, fornicando e cobiçando. Não são poucos os que, em vez de oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como está em Romanos capítulo 12, verso 1, transformam-no em objeto de culto próprio ou objeto de cobiça, em uma espécie de altar profano, onde a carne governa e dita as regras. A crítica construtiva se faz necessária. Cuidar da saúde é bom, lícito e até mesmo bíblico, pois o corpo ele precisa de vigor para servir a Deus com disposição. Exercícios moderados e uma vida equilibrada cooperam para o bem-estar e para a longevidade no serviço cristão. Mas a crítica destrutiva também se impõe contra os excessos, quando a motivação não é a saúde, que é o caso de muitos crentes que deixaram de ser espirituais, mas vanglória, quando o espelho se torna um ídolo, quando a musculatura se converte em vaidade, quando a academia substitui o secreto do quarto de oração
Isto é mundanismo disfarçado de zelo pela saúde, mas que, em verdade, desvia o crente do caminho estreito. O Senhor não nos chamou para exibir músculos ou formas corporais, mas para sermos cartas vivas, testemunhas fiéis e santos em toda maneira de viver. O corpo deve ser não como instrumento de sedução, mas como oferta ao altar ou no altar divino, separado para a glória daquele que nos comprou. Que a igreja volte à simplicidade do evangelho, onde o interior vale mais do que o exterior, onde a beleza da santidade resplandece mais do que qualquer definição muscular ou fitness, pois de que vale ter o corpo esculpido por ferro e suor, se a alma se encontra fraca, desnutrida e distante do Espírito Santo, ou seja, carnal. Vamos ver uma introdução ao estudo bíblico crítico a partir de agora. Vivemos em uma era marcada pela idolatria da autoimagem. Nunca antes o corpo humano foi tão exposto, explorando e exaltado como nos dias atuais, no meio do povo de Deus, como são essas academias onde os pastores, as pastoras, onde os obreiros, as obreiras, os servos, as servas, cantoras, os pregadores, os missionários estão enfiados. Entre os próprios crentes evangélicos, muito têm se rendido ao culto moderno da estética, onde as academias deixam de ser locais simples de cuidado com a saúde e passam a se transformar em verdadeiros templos da vaidade, onde o espelho é adorado mais do que a cruz e os altares pesam mais do que a palavra de Deus. O perigo não está no exercício físico em si, pois a Escritura reconhece algum valor nele. Diz a Bíblia: o exercício físico é bom para pouco, fala em 1 Timóteo capítulo 4, verso 8, segundo J.B. Phillips em Cartas para Hoje. Ele diz: o exercício físico é bom para pouco. O perigo está quando o propósito se corrompe, quando o cuidado legítimo com a saúde é substituído pela obsessão por um corpo definido, pela ostentação da aparência, pela busca de elogios e pela exibição sensual em ambientes impregnados de cobiça e desejo carnal, que é o caso, tristemente falando, eu digo, aonde muitos crentes, muitos líderes, muitos obreiros estão enfiados, perdendo toda a sua virtude, e estão fazendo isso através principalmente dos olhares da cobiça carnal. E infelizmente alguns, eu não posso mentir, estão caindo em adultério, traindo suas esposas, traindo até os membros da própria igreja, traindo o chamado, traindo ao Espírito Santo, traindo a Cristo. Estão numa libertinagem total, estão presos já a essa prática de fornicação e adultério. Muitos obreiros e servas de Deus têm se exposto nesses lugares, onde os trajes reveladores e as posturas insinuantes estimulam a luxúria, alimentam a fornicação e abrem portas para o adultério. Aquele corpo que deveria ser visto como o templo do Espírito Santo, como está lá em 1 Coríntios 6, verso 19 e 20, na Bíblia ARA, comprado por alto preço e santificado para Deus, acaba sendo transformado em vitrine de vaidade e instrumento de tropeço, como é o caso de muito crente que está vivendo esse tipo de vida e ainda não se consertou com Deus, ainda não se arrependeu e está trilhando uma vida de perdição e trevas, porque esse é o caminho, meu amigo, minha amiga, que você infelizmente escolheu para a tua vida. Este estudo, dividido em 7 capítulos exaustivos, visa trazer uma reflexão crítica, ética e moral, apresentando críticas construtivas, mostrando como o cristão pode cuidar da saúde física de maneira equilibrada, sem comprometer sua vida espiritual. Críticas destrutivas, denunciando quando o uso da academia e do exercício se torna culto à carne, idolatria estética e armadilha espiritual. Em cada capítulo veremos a luz das escrituras, na Bíblia NTLH, NBV, VFL, ARA, ARC e Cartas para Hoje de J.B. Phillips, que o corpo não deve ser usado como ferramenta de vaidade, mas como oferta santa no altar de Deus, instrumento de santificação e de glorificação
ao Senhor. O objetivo deste estudo é despertar a igreja para a realidade de que o corpo não é nosso, mas pertence a Deus e deve ser guardado com pureza, consagrado como templo e mantido não para agradar o mundo, mas para honrar aquele que nos comprou com o seu sangue. O estudo bíblico crítico expositivo, o tema: como o corpo como templo de Deus, não como objeto de vaidade. O texto-chave: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, ao qual lhes foi dado por Deus, e que vocês não são donos e que não pertence a vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20 na Bíblia ARA. Capítulo 1, o corpo pertence a Deus, não a nós. Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20 na Bíblia NTLH, diz: vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, use o corpo para a glória dele. A exposição é a seguinte: Paulo lembra que o corpo é propriedade divina, comprado pelo sangue de Cristo. Não existe espaço para a idolatria da aparência no culto ao físico. A crítica construtiva que eu trago é a seguinte: o exercício físico é útil para manter a saúde, como está lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 8, mas deve estar submetido à prioridade espiritual. Meu amigo, não tem como você justificar. Você não lê Bíblia, você não consagra, você não jejua, você não ora, você não clama, você não adora, você não louva, mas ainda quer arrumar desculpa para estar enfiado dentro de uma academia. Eu sei o que é que tu está buscando. Tu estás sendo tangido pelo espírito de sensualidade e moralidade sexual. Tu não estás servindo ao Espírito Santo. Tu estás servindo espíritos imundos na tua carne. A crítica destrutiva que eu trago é a seguinte: quando a academia vira um templo de vaidade, se transformam em ambientes de culto ao ego, incentivando orgulho, cobiça e comparação pecaminosa. Olha só, quando academias viram templos de vaidade, elas se transformam em ambientes de culto ao ego, incentivando orgulho, cobiça e comparação pecaminosa. Capítulo 2. A vaidade da carne, ela está em contraste com a santidade do Espírito. Olha só, a vaidade da carne contra a santidade do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 16 na Bíblia NBV diz: vivam pelo Espírito e não satisfarão os desejos da carne. A exposição que eu trago é a seguinte: a prática da malhação obsessiva focada em estética e sensualidade é combustível para os desejos da carne. A ética cristã diz o seguinte: o cristão deve vigiar onde pisa e que valores alimenta. O culto ao corpo é idolatria sutil. A crítica destrutiva que eu trago é esta: muitas servas e obreiros estão escravizados pela ditadura da aparência, cultivando um corpo definido, mas negligenciando uma alma morta, porque esse é o caso de muitos crentes, muitos obreiros. Infelizmente, muitos líderes estão com a alma morta, o espírito está apagado, mas estão investindo pesado na carne e vão colher, e estão colhendo, muitos deles, fruto da carne, que é corrupção e, no fim, a morte. Capítulo 3. Ambientes de escândalo, academia como campo de desejo. Romanos capítulo 13, verso 14, a Bíblia VFL, versão fácil de ler, diz: revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam planos para satisfazer os desejos pecaminosos. A exposição que eu trago é esta: ambientes onde trajes são sensuais e corpos exibidos se tornam um campo fértil para fornicação e adultério e escândalos, que é o caso de que nós temos visto tantos escândalos, não só no meio evangélico, mas também no meio mundano. Muitos escândalos têm vindo a partir dessa desculpa de irem para a academia. Muitos casamentos são destruídos, muitas igrejas já foram destruídas pelos escândalos, e muitas almas estão chegando ao inferno porque não buscam um exercício para a saúde, estão sendo instrumento de sensualidade e estão atraindo o pecado. A crítica construtiva que eu trago é o seguinte: o cristão deve cuidar da saúde sem se expor às armadilhas espirituais. Caminhadas, exercícios em casa ou esportes saudáveis podem ser alternativas, e para isso você não tem desculpa, a não ser que você queira estar num ambiente cobiçando
sendo atraído e atraindo para fornicação e adultério, que é o caso de muitos. A crítica destrutiva que eu trago é esta: o obreiro que se alimenta de olhares cobiçosos em academias está profanando o ministério e o corpo que deveria ser santo. O capítulo 4 traz o tema: o culto ao corpo é idolatria moderna. Romanos capítulo 12, verso 1 na Bíblia ARC, Almeida Revista Corrigida, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A exposição que eu trago é a seguinte: o corpo não foi feito para ser exibido como troféu estético, mas apresentado como sacrifício vivo no altar de Deus. Recebe essa aí na tua fuça, porque é para isso que Deus te chamou. A crítica construtiva que eu trago é esta aqui, ó: buscar saúde e vigor para servir melhor a Deus é algo legítimo. A crítica destrutiva que eu trago é o seguinte: quando o crente dedica mais tempo a pessoas e a espelhos do que a oração e a palavra, está trocando o altar de Deus pelo altar da vaidade. Infelizmente, muitos são idólatras da própria autoimagem. O capítulo 5 é o seguinte: a cobiça e a luxúria geradas pela exposição. Mateus capítulo 5, verso 28 na Bíblia ARA, Almeida Revista Atualizada, diz: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Isso funciona também para a mulher que olha para o homem com a mesma intenção. A exposição que eu trago é a seguinte: academias promovem o exibicionismo, incitando olhares e pensamentos impuros. A carne é estimulada e o pecado amadurece ao ponto de dar seu fruto. A ética cristã fala o seguinte: o corpo deve ser guardado em pudor e santidade, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses, leia a Bíblia, capítulo 4, verso 4. A crítica destrutiva que eu trago é o seguinte: pastores, jovens e servas de Deus que se expõem ou se alimentam desses ambientes estão brincando com o fogo espiritual, e quando chegarem no inferno será tarde demais. Capítulo 6 é o seguinte: a disciplina que edifica e a que destrói. 1 Timóteo capítulo 4, verso 8, em Cartas para Hoje, de J.B. Phillips, diz o seguinte: o exercício físico é bom para pouco, mas o exercício espiritual é útil em todos os sentidos, porque traz benefícios para a vida presente e também para a futura. Esta Cartas para Hoje, que eu sempre cito nesses estudos, é uma versão da Bíblia. Ela é uma paráfrase, ela é uma linguagem mais clara, mais translúcida diante de outras tradução. Olha só, 1 Timóteo capítulo 4, verso 8, em Cartas para Hoje, de J.B. Phillips, repetindo essa passagem muito top: o exercício físico é bom para pouco, mas o exercício espiritual é útil em todos os sentidos. Por quê? Porque traz benefícios para a vida presente e também para a futura. Se você continuar alimentando o teu corpo com essas coisas, com essa cobiça, com esse adultério no teu coração, com essa fornicação, você sabe que você está trilhando o caminho sem volta chamado inferno. Mas se você alimentar o teu espírito, viu, e fazer exercícios sem estar preso a essa estética, você vai ver que você vai ser uma pessoa melhor, um crente melhor. A exposição que eu trago é o seguinte: Paulo não condena o exercício, mas coloca em perspectiva. É útil apenas em parte, mas a piedade tem valor eterno. Essa piedade é o exercício da religião, da verdadeira religião do Novo Testamento. A verdadeira religião é a piedade, ela substitui qualquer outra religião. Então, exercita-te na piedade, na tua devoção a Deus, na tua busca, no teu devocional com Deus, porque é isso que vai te trazer vida, é uma comunhão com Deus. A exposição que eu trago é a seguinte: Paulo não condena o exercício, mas coloca em perspectiva. É útil apenas em parte, mas a piedade tem valor eterno. A crítica construtiva é a seguinte: o corpo deve ser cuidado para resistir às enfermidades e ao desgaste, visando servir melhor no reino. A crítica destrutiva que eu trago é a seguinte: a idolatria
da academia cria escravos do espelho, dependentes de elogios e prisioneiros da ditadura estética. O capítulo 7 é o seguinte: o corpo como oferta no altar de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 e 4, na Bíblia NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, diz: o que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Cada um deve aprender a viver com o seu próprio corpo de uma maneira santa e respeitosa. A exposição é o seguinte: o corpo é templo e deve ser santificado como oferta viva a Deus. A ética cristã diz: a verdadeira beleza é a santidade, não o tanquinho ou o corpo definido, fitness, como muitos estão buscando. A crítica destrutiva é esta: o crente que gasta horas no ferro, mas poucos minutos na Bíblia, já escolheu seu Deus e não é o Senhor Jesus Cristo, infelizmente, porque existe uma entidade que está recebendo toda essa adoração, todo esse esforço, todo esse empenho. É uma entidade que está no mundo espiritual, nas regiões celestiais, recebendo todo este esforço humano. E muitos crentes acham que estão derramando suor, derramando energia, entregando tempo, e acham que estão fazendo isso de forma simples. Ainda não se deram conta que estão adorando a deusa, o Deus, o demônio, o espírito da vaidade. A conclusão geral que eu trago é o seguinte: o exercício físico, quando moderado e com propósito de saúde, pode glorificar a Deus, mas quando se torna obsessão estética, se converte em idolatria da carne, destruição espiritual e porta para a fornicação e adultério. O corpo não é vitrine de vaidade, mas templo do Espírito Santo. Aqui está um texto crítico e exortativo baseado em 1 Timóteo capítulo 4, verso 8. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Vou trazer a crítica e chamado à conscientização para a gente encerrar este conteúdo. Eu espero que você deixe o teu like aí, você compartilhe, você envie este vídeo. Deixa de ser medroso, deixa de ser covarde. Envia no grupo da igreja, envia para aquele irmão vaidoso, para aquela irmã vaidosa que já não quer trabalhar mais na obra, mas chega como se fosse Jezabel, aquele irmão musculento, musculoso, aquele irmão que não contribui no reino de Deus, não contribui na obra do Senhor, mas todo o tempo está gastando suas energias, seu dinheiro, sua força, seu tempo com essas coisas, e ainda pega algumas partes da Bíblia para se defender. Deixa eu dar um recado para esse irmão, caso você envie esse vídeo para ele. Irmão, se converte de verdade ao teu Senhor, te rende de verdade à verdade de Deus, ao Espírito Santo, volta ao primeiro amor, porque o caminho que você está trilhando é o caminho do adultério, é o caminho da cobiça, é o caminho da fornicação, da imoralidade sensual, sexual. Você está sendo sensual, instrumento de sensualidade e cobiça. Você vai parar no inferno. A crítica e chamado à conscientização que eu trago para a vida de todos. Amados irmãos em Cristo, tanto os líderes como liderados, há uma realidade alarmante entre o nosso meio, ou em nosso meio. Muitos têm abandonado o exercício da piedade cristã e negligenciado o comissionamento da missão de evangelizar, para investir suas forças, energia, tempo em algo que a palavra de Deus já declarou como pouco proveitoso, de pouco proveito. O exercício corporal é de pouco proveito. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, declarou com clareza: pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem promessa de vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo 4, verso 8. Isso não significa que o cuidado físico seja um mal em si mesmo, mas sim que, quando colocado acima da piedade, da santidade, da dedicação ao serviço do reino, acima do chamado, se torna vaidade e idolatria. Quando está acima do exercício, acima do trabalho, acima de qualquer devoção a Deus, é pecado, é idolatria, é vaidade. A atual geração de crentes tem trocado a disciplina espiritual pelo culto ao corpo, e muitos líderes que deveriam ser exemplos no zelo pela piedade têm dado mau testemunho ao investir mais no espelho, mais na estética, mais na aparência do espelho da academia do que no altar de oração.
O inimigo tem distraído a igreja com o evangelho fitness, que valoriza mais a aparência do que o caráter, mais a estética do que a santidade, mais os músculos do que a vida cheia do Espírito Santo, como eram antigamente, quando os pastores não eram omissos e covardes, pregavam a verdade e davam bom exemplo. Enquanto isso, multidões morrem sem ouvir a mensagem da cruz, e a seara continua chamando por trabalhadores, enquanto você, pastor e pastora, obreiro e obreira, crente, serva, servo, vaidoso, adoradores da própria aparência, do próprio corpo, negligentes da palavra, negligentes do chamado, omissos no chamado de Deus, estão perdendo almas e gastando tempo com aquilo que a Bíblia diz que é de pouco proveito. Chamado à conscientização, é hora de despertar. O Senhor nos chamou para ser soldados de Cristo, como está em 2 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4. Os soldados não se enredam em negócios desta vida, está escrito lá, mas permanecem focados em agradar aquele que os alistou. A igreja não pode continuar gastando energia no supérfluo enquanto negligencia o essencial. Aos líderes, eu digo, voltem a ser exemplos de piedade, dedicados à oração, ao jejum, ao ensino, à missão. Abandone a vanglória do corpo e revistam-se do poder de Deus. Aos liderados, não sigam os modismos do mundo, mas sigam a santidade. O corpo envelhece e se desfaz, mas a vida piedosa tem promessa para agora e para a eternidade, como vimos agora há pouco. A todos nós, priorizemos a piedade. Se dedicarmos à oração, à palavra e à evangelização, o mesmo esforço que muitos dedicam à academia, a igreja seria avivada e o mundo seria impactado e resgatado. Muitas almas seriam ganhas e a igreja estavam cheias e avivada. Que cada crente seja lembrado de que não fomos chamados para desfilar músculos, mas para carregar a cruz. O corpo físico é templo do Espírito Santo, como está lá em 1 Coríntios 6, verso 19. Mas a adoração não deve ser o templo em si, e sim aquele que habita nele. Portanto, irmãos, retornemos à seriedade do serviço do reino, pois a piedade tem algum valor, e esse valor é o acima de todos, que é o valor eterno. A minha palavra final é o seguinte: o altar da academia não pode substituir o altar de Deus. O ferro não pode pesar mais do que a cruz. Que Deus abençoe a tua vida. Espero que você receba essa palavra, tenha consciência do quanto você está perdendo. E eu vou te dizer uma coisa: debaixo do sangue de Jesus, Satanás tem te enredado, o inimigo tem te enganado, tem te arrastado. Tu já estás preso nessa vida, já virou um vício, tu não tem força mais de sair, é algo viciante, é forte. E eu quero dizer, se você não se render de todo o coração, você nunca mais vai conseguir se libertar e nunca mais vai conseguir exercer o teu chamado e teu ministério como era antigamente. Você abandonou tudo, anda de camisetinha, anda todo tufado. Deixa eu te dizer uma coisa: você é adúltero de coração, você é fornicário de coração, de mente. A tua mente agora está fornicário, teu coração está fornicário. Você está com concupiscência nos olhos e na carne. Você caiu na devassidão, você caiu na concupiscência, e esse mal vai te arrastar para o abismo se você não se arrepender. Mas olha, caso queira voltar, eu quero orar pela tua vida. Se você confia nesta palavra, confiou que Deus está te alertando, está sacudindo a tua vida para te alertar, eu quero orar pela tua vida. Senhor, esta pessoa, Deus, que está arrependida, eu não sei como é que está a vida dela, tem gastado dinheiro, tem gastado tempo, energia, força, tem gastado, Senhor, sua mentalidade, toda a sua vida está presa nesse estilo de vida, já abandonou a Bíblia, abandonou a oração, a consagração, não jejua mais, Senhor, virou um adultério, um fornicário, virou imoral. Senhor, meu Pai, um abismo tem chamado o outro. Esta pessoa, Senhor, meu Pai, está na imoralidade sexual, está trocando, Senhor, meu Pai, mensagens, nudes, está recebendo, está enviando, está preso na imoralidade sexual, está, Senhor, morto no espírito, mas, Senhor, ainda acredita em Ti e quer voltar ao primeiro amor, quer voltar às primeiras obras. Eu oro, Senhor, por esta vida. Eu peço, cobre a vida dele, cobre a minha vida, porque eu também sou um ser humano falho. Eu também, Senhor, posso fazer pior do que o meu irmão se eu não vigiar. Eu peço, ajuda esta pessoa agora, ajuda a nossa vida. Não deixa a gente cair no laço do passarinheiro, não deixa a gente se perder, Senhor, meu Pai, por uma decisão, por uma escolha de vaidade na nossa vida. Senhor,
Senhor, limpa o coração desta pessoa, limpa a sua mente, tira ela dessa escravidão, tira ela, Senhor meu Pai, desta prisão, dá ela uma vida nova, renova a vida dela, reescreve no livro da vida, liberta, transforma, e pelo sangue de Jesus que esse espírito caia por terra, esse espírito vaidoso, esse espírito carnal, esse espírito de luxúria, esse espírito de avareza, esse espírito de carnalidade, ele cai por terra agora, esse espírito vaidoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma essa pessoa em tuas mãos, faz dela uma bênção, leva para a igreja e que ela volte, Pai Santo, Senhor meu Pai, cheia do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.